Que bom ver você aqui. Sei que é um final de semana de feriado prolongado aí, né? Mas sua presença aqui muito nos alegra, né? Fico feliz de saber que você escolheu ficar em casa. Certamente não foi por falta de recursos, né? Quem sabe por falta de oportunidades para viajar, mas que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu estar conosco neste sábado para adorarmos todos juntos aqui. Nós estamos num sábado muito importante e especial, porque esse sábado, ele antecede um momento que é imprescindível na nossa igreja, que são os 10 dias de oração. Preste bem atenção, os 10 dias de oração, eles vão começar na próxima quinta-feira. Então hoje, na saída, cada família vai receber um livrinho, onde você vai poder ler e orar, e interceder e clamar a Deus em cima de cada um dos temas, dos 10 temas que foram escolhidos. O tema deste ano é o fim, preparação para a vitória. Olha que tema fantástico. Vamos falar um pouquinho sobre os eventos finais. E eu queria convidar você para participar desse projeto especial. Tá certo? Você vai receber este livro hoje, esta revista. Aqueles que estão viajando, né, não estão aqui no sábado que vem, poderão receber o seu, mas nós vamos enviar aí uma cópia em PDF nos grupos, para que você possa ter também a oportunidade de fazê-lo aí, mesmo que você não tenha o livro físico por perto, tá bom? Além disso, foi preparado por alguns membros dessa igreja, foi preparado um comentário em cima de cada um desses temas. Então, você vai acordar de manhã e você, como primeira coisa do seu dia, você vai ler o tema do dia, você vai orar em cima daquele tema e você vai receber um link, através da comunicação, você vai receber um link, tá certo? Onde você vai ter uma pessoa aqui da igreja comentando aquele tema, um videozinho de 5 a 8 minutos no máximo. Cada dia tem um comentário em cima daquele tema. Legal, né? Então você lê, tem o seu momento, tem o videozinho que toda a igreja vai receber, tá certo? E aí tem a terceira etapa que você vai escolher. Isso você já pode fazer a partir de agora. 5 nomes. Pensa agora, 5 pessoas especiais que você quer levar para Jesus nesse ano de 2023. Veja, não pode ser alguém da igreja, alguém que já está aqui, porque tem que ser pessoas que ainda não têm uma experiência com Jesus, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Quem sabe amigos que estão afastados da igreja, quem sabe amigos que nunca pertenceram a uma igreja, quem sabe vizinhos que querem saber mais sobre a palavra de Deus. Essa semana tive a oportunidade de visitar com a irmã Márcia Drigo aqui, um casal vizinho dela, né? Um casal que estão estudando a Bíblia com ela. Quer dizer, você tem pessoas na sua vizinhança, da sua família, que você gostaria de interceder e que nesse ano 2023 você gostaria de levar para Jesus. O primeiro passo para a gente levar uma pessoa para Jesus é orar por ela. E é isso que nós vamos fazer nessa semana. Nós vamos interceder e orar. Cada um vai escolher 5 pessoas. E ao longo desse ano você vai fazer várias ações que vão ajudar você a ter oportunidades de levar essa pessoa para Jesus, ok? Vou te dar 2 delas ainda dentro dos 10 dias de oração. Primeira oportunidade que você tem é convidar ela para estar aqui no próximo sábado. No próximo sábado nós vamos receber aqui um convidado especial, né? E eu queria que você fizesse planos para estar aqui, né? No próximo sábado vamos receber o pastor Ceribelli, aqui da nossa Associação Paulista Sudeste. E no outro sábado, no dia 4, nós vamos encerrar os 10 dias de oração com 10 horas de jejum. Tá? Quero desafiar você a participar conosco, 10 horas de jejum. Ao longo do dia, nós vamos ter uma programação especial acontecendo aqui na igreja. Isso no dia 4 de março.
Não confunda, 4 de março, 10 horas de jejum. De manhã, eu vou contar para você um testemunho dos 10 dias de oração. Tá certo? Não perca, é um momento muito especial. Eu vou dar um spoiler aqui. Tá? Há 8 anos atrás, a minha esposa, ela estava desenganada pelos médicos. Estava desenganada. Apareceu um tumor de 5 centímetros no seu cerebelo. E há 8 anos atrás, ela entrou no centro cirúrgico com 10% de chance de viver. E eu quero contar para você como é que terminou essa história. Tá bom? Então, esse vai ser o testemunho que eu quero contar para você no dia 4 de março. Aí, quando terminar o culto, na parte da tarde, nós teremos uma programação acontecendo aqui, momentos especiais de oração e intercessão. Nós vamos ter alguns blocos onde nós vamos orar por temas especiais e nós vamos ter pessoas da igreja dirigindo esses temas, até que às 5 horas da tarde, um pouquinho antes, na verdade, para a gente fazer o lava-pés, a partir de 4h20, 4h30, a gente procede com o lava-pés, e a partir das 5 horas, a gente termina os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum com uma santa ceia. Ok? Santa ceia. Desde já, eu os admoesto. 3 requisitos para participar da Santa Ceia. Tá? 3 requisitos. Primeiro, reconhecer que você é um pecador, que eu sou um pecador. Apesar do nome Santa Ceia não é para santos, é para pecadores. Pecadores que querem ser santos. Então, o primeiro requisito é reconhecer que você é um pecador. O segundo requisito é reconhecer que Jesus é Salvador. Tudo na Santa Ceia aponta para Jesus. Então, o segundo requisito é reconhecer que Jesus é o Salvador. E aí vem o terceiro requisito, que é querer abandonar o pecado. Então, veja, se você reconhece que é pecador, se você reconhece que Jesus é o Salvador, e se você reconhece, e se você deseja abandonar o pecado, então faça planos de participar da nossa primeira Santa Ceia de 2023. Tá bom? Se programe, se organize. A partir de 4h30 o lava-pés, mais ou menos, e a partir das 5 horas nós vamos proceder com a Santa Ceia propriamente dito, e às 18 horas estaremos encerrando, então, as 10 horas de jejum, tá certo? Com uma, enfim, não temas, crê somente, ok? Dia 4 de março, ok? Então vamos lá, recordando aqui para a gente não esquecer. A partir de quinta-feira você tem uma leitura, você tem um vídeo para assistir e você tem um momento para estar na presença de Deus. Você também tem 5 pessoas para escolher, para interceder por elas ao longo desses 10 dias. No sábado que vem, vamos receber o pastor Ceribelli aqui conosco, primeiro sábado dos 10 dias de oração, e no outro sábado, dia 4, nós desafiamos a igreja a participar das 10 horas de jejum, programação aqui na igreja o dia inteiro, terminando a partir de 4h30, 5 horas com a Santa Ceia, 18 horas a gente encerra tudo. Tá certo? Que Deus abençoe você, que nesse momento especial de intercessão e oração, nós possamos como igreja clamar e buscar pelo reavivamento e que a nossa igreja seja muito abençoada nesses 10 dias de oração. Ok? Então, na saída, você vai receber a revista especial dos 10 dias, para que nós possamos, então, nessa semana, estarmos envolvidos nesse projeto especial. Muito bem. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 5, a partir do verso 11. O livro de Isaías, capítulo 5, a partir do verso 11. Hoje, o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês é: a fé não tira férias. Na verdade, eu quis fazer um pequeno trocadilho para a gente fazer uma menção especial ao momento que a gente está vivendo. Estamos vivendo o período do carnaval. Carnaval no Brasil tem um significado muito enraizado culturalmente, socialmente. E é um período que convida as pessoas a se libertarem, a aproveitarem a vida ao extremo.
a buscarem de uma maneira suprema a satisfação dos prazeres da carne. E nesse momento, parece que existe um clamor social para que você coloque a tua fé de férias. Você dê um tempo na questão espiritual para que você possa se envolver na questão carnal. E é, na verdade, sobre isso que eu queria falar. Não propriamente sobre o carnaval, embora eu vou começar falando sobre a origem do carnaval. Eu não quero hoje falar mal do carnaval, porque o carnaval já fala mal de si mesmo por conta própria. Mas eu quero aproveitar e tentar levar você a entender o que leva as pessoas a se enfeitiçarem tanto pelo carnaval e o que faz as pessoas andarem por esses caminhos que o carnaval propõe e o que isso tem a nos ensinar. E para isso eu vou usar como texto base o que está no livro de Isaías, capítulo 5, do verso 11 até o verso 15. Veja, a Bíblia não vai falar diretamente sobre o carnaval. Mas aqui nesse texto, me parece que o autor bíblico tinha em mente exatamente o carnaval quando ele escreveu isso daqui. Olha o que diz Isaías capítulo 5, a partir do verso 11. Aqui diz o seguinte: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém. E o seu tumulto, o seu ruído, e quem nesse meio folgava, então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Incrível, né? Você viu o que a Bíblia escreve aqui? Então a Bíblia começa dizendo assim, olha, cuidado, aqueles que acordam de manhã para celebrar, para festejar, para se envolver em bebedice, em farras, até que o vinho os esquente, ou seja, até que a bebida os tire do controle. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí fala de instrumentos musicais que enfeitiçam, de músicas e banquetes e festas que envolvem e que fazem o quê? Desconsiderar os feitos do Senhor. Desconsideram os feitos do Senhor. E aí faz um alerta no verso 13: o meu povo será levado cativo. Aqui fala de uma prisão, fala de envolvimento de tal maneira que corrompa até mesmo o povo de Deus. E a analogia que a Bíblia chega a usar é de levar para a cova, ou seja, de levar à morte. E aí termina dizendo que em festas como essa, cujo fim é morte, é destruição, o resultado é o homem se tornar vil, que é isso que a palavra avilta. Quer dizer, o homem se torna vil, o homem se torna mau. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o carnaval, antes da gente pegar então a essência. O carnaval ele tem sua origem, né? Dizem, há quem diga que a origem do carnaval ela é egípcia, uma festa dedicada à deusa Ísis, data por volta de 4000 a.C., mas tudo isso é muito conjectura, especulação. É mais concreta ligar a festa do carnaval, um pouco mais recente, por volta do ano 600 antes de Cristo, nas festas gregas para Dioniso e nas festas romanas para o deus Baco,
que são os deuses respectivos da mitologia grega e romana do vinho. A festa ao deus Baco, chamada de bacanais, porque eram festas que não envolviam apenas bebida, mas envolviam também orgias que se faziam em homenagem aos deuses. O carnaval moderno, ele foi trazido para dentro do contexto religioso no ano 590 depois de Cristo, quando o Papa Gregório ele incorporou o carnaval à festa cristã. Então veja, dentro do contexto da festa cristã havia a quaresma. O que é a quaresma? A quaresma era um jejum de 40 dias que a igreja ela proporcionava, onde nesses 40 dias não se consumia carne. Então, naquele período antes da quaresma, havia um momento em que, nessas celebrações, eles tinham que consumir toda a carne que havia na sua despensa. Como não havia geladeira, congelador para guardar a carne, eles precisavam comer toda a carne para que durante o período da quaresma não consumisse carne, não tivesse carne. Então, esse período que antecedia a quaresma era a despedida da carne, do latim carne valer. Assim, o carnaval era a despedida da carne, uma espécie de adeus à carne. Só que, como é que eles consumiam essa carne? A história diz que eles comiam até vomitar, porque eles tinham que comer toda a carne. Eles comiam e aí bebiam. E aí o que acontecia? Bebiam vinho, comiam carne, e aí logo eles estavam completamente descontrolados. Comiam, vomitavam e bebiam até cair. E aí na quarta-feira de cinzas, que era justamente o último dia antes do começo da quaresma, iam até a igreja, onde recebiam um pouco de cinzas da festa na testa, enquanto ouviam o padre dizer em latim: lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó voltarás. Você percebe que, a despeito da festa ir mudando o seu sentido, o seu significado, existe algum elemento essencial que prevalece desde o começo até hoje? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho de Portugal. Em Portugal, o carnaval recebeu o nome da festa, recebeu o nome de estrudo. Essa palavra vem da denominação de bonecos gigantes. Tudo que eu estou falando aqui, qualquer semelhança, não é mera coincidência, né? Inclusive, um dos carnavais mais populares do Brasil, que é o do meu estado, de Pernambuco, existe os bonecos de Olinda, que são nacionalmente conhecidos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Durante o estrudo, as pessoas com boa condição financeira, elas jogavam água com perfume umas nas outras. Isso as pessoas com boa condição financeira. Porque os mais pobres jogavam água suja, urina, água com fezes, ovos podres, laranja podre, restos de comida. Com o passar do tempo, tornou-se comum a ocorrência de violência sexual naqueles dias. Percebe que existe aqui, um fio traçado entre um e outro? Bom, no decorrer do tempo, o carnaval ele foi alterando, ele foi recebendo contribuições de várias culturas de vários países, e aí, principalmente da Itália e da França, e aí na Itália e na França foram incorporados jogos, brincadeiras, músicas, danças, fantasias, uso de máscaras e carros alegóricos. Na Idade Média, surgiu o costume da inversão de papéis sociais durante o carnaval, onde nobres se vestiam de pobres. Nobres se vestiam de pobres e pobres se vestiam de ricos.
O tempo foi passando e daqui a pouco a inversão de papéis não era só de classe social, mas também de sexo. E aí é que começa homens se vestindo de mulheres. Como é que o carnaval chegou no Brasil? Os portugueses trouxeram o carnaval para o Brasil no século XVI. Aqui, os festejos foram incrementados com samba, com frevo, com maracatu, recentemente com axé e com funk. Embora não seja uma festa brasileira, o brasileiro, festeiro por natureza, incorporou na sua cultura, de tal maneira que o Brasil hoje é considerado o país do carnaval. Não porque inventou, mas porque o abraçou de uma maneira plena. A festa tornou-se uma das principais atrações turísticas da nação, movimentando uma indústria milionária todos os anos. E dizem os noticiários que eles esperam que o Carnaval de 2023 seja um dos maiores por conta de toda a repressão que houve nos últimos anos por conta da pandemia. Por que eu estou falando tudo isso? Eu não preciso falar dos perigos que existem no Carnaval. Mas eu queria usar o feitiço que o Carnaval propõe para a mente social para tirar algumas aplicações para tentações que são realidade na nossa vida. Olha, o conceito de moralidade por trás do Carnaval é um conceito muito atrativo. Você sabe qual é o conceito? Aproveite tudo o que a vida tem a oferecer e depois busque redenção. Aproveita tudo que a vida tem a oferecer, depois busque redenção. Ou seja, faça a despedida da carne, aproveite a carne ao extremo e quando terminar, o quê? Vai lá, coloca cinzas na testa. Entra num período de jejum, busque redenção. É uma ideia muito atrativa e que essa ideia, apesar de o carnaval não ser uma tentação para a maioria de vocês que estão me escutando aqui, este conceito que está por trás da moralidade do carnaval é uma tentação muito grande para nós. Aproveite a vida o quanto você puder e depois busque redenção. Por que é que nós temos tantos bancos vazios na nossa igreja de pessoas que fizeram parte dessa comunidade e hoje estão fora? Porque essas pessoas entenderam, a maioria delas, que o quê? Que precisam aproveitar o máximo que a vida tem a oferecer. E depois eu busco redenção. Quantas vezes você convidou uma pessoa para voltar para Jesus e a pessoa diz: eu amo a Jesus, eu sei que aí é o caminho certo. Eu já cansei de ouvir isso. Eu sei que aí é o caminho certo, eu sei que é a igreja certa, mas ainda não é o momento. Aproveite tudo que a vida tem a oferecer e depois busque redenção. O grande problema desse conceito é que transforma o perdão, a redenção, em uma mera formalidade. Ou seja, a pessoa vai cometer o pecado já pensando o quê? No perdão. Achando que perdão e pecado é meramente um interruptor que a gente acende e apaga na hora que a gente quer. Então a pessoa, ela intencionalmente ela comete o pecado já pensando no perdão. Não, eu vou fazer, mas depois eu peço perdão. Deus perdoa, Deus ama, Ele perdoa, não perdoa? Perdoa. Então não tem problema. Sabe qual é o problema? É que o perdão bíblico envolve uma profunda tristeza e profundo arrependimento. E a profunda tristeza e o profundo arrependimento pelo pecado não é algo que a gente adquire com um apertar de um interruptor. Não é algo que vem naturalmente. Não é um ato formal ou simbólico. Até porque a profunda tristeza pelo pecado e o profundo arrependimento te faz odiar o pecado. Não somente a consequência, porque todo mundo odeia a consequência do pecado, mas pouca gente odeia o
pecado. Não é isso que acontece? Olha para o carnaval, estou usando o carnaval como referência, né? Quando acorda com aquela dor de cabeça terrível, naquele momento deplorável de vida, passou a farra, a festa, o dia, a noite inteira, acorda de manhã destruído, destroçado. Que arrependimento que bate das consequências do pecado. Mas no ano que vem, no próximo carnaval, vamos viver isso tudo de novo. Percebe aqui? Arrependimento pelo pecado não envolve odiar apenas as consequências. Arrependimento pelo pecado envolve odiar o pecado. Odiar a prática do pecado. A grande dificuldade, sabe o que é? É que existe uma diferença crucial entre viver uma vida cristã e uma vida profana. Pecado foca no presente. Fé foca no futuro. Vou falar de um jeito mais poético. O pecado foca na aparência e a fé foca na consequência. Ok? Vamos lá. Pecado foca na aparência, fé foca na consequência. Eu cresci na década de 80, 90, onde propaganda de cigarro e cerveja eram amplamente autorizadas em qualquer horário do dia. Eu cresci assistindo essas propagandas. E, geralmente, propaganda de cerveja e cigarro hoje em dia é mais difícil, né? Devido a toda uma legislação, especialmente do cigarro, mas cerveja ainda tem, né? Mas, geralmente, se pinta um cenário incrível na propaganda, onde mostra, vamos pegar um exemplo de uma propaganda de cerveja, onde mostra pessoas bonitas, onde mostra uma cerveja gelada, num calor. Então, mostra que a cerveja mata a sede, mostra que a cerveja traz um aspecto social envolvente e mostra que se você não se adequa a esse princípio, a essa filosofia, você é careta, você é cafona, você não está envolvido na questão social. Mas nenhuma propaganda de bebida mostra o indivíduo bêbado, violento, agredindo sua esposa e seus filhos dentro de casa. Você já percebeu isso? Nenhuma propaganda de bebida mostra o indivíduo vomitado, caindo no seu próprio vômito, dormindo na sarjeta, numa calçada. Porque essas são as consequências de uma vida de constante bebida. Mas nenhuma propaganda mostra o quê? Este momento, porque isso é consequência. O que a propaganda mostra? Aparência. Porque o pecado ele foca na aparência. E a vida cristã foca na consequência. Bom, eu falei do pecado, ficou claro. Mas será que a vida cristã de fato foca na consequência? Então vamos pensar um pouquinho na vida cristã. Para a gente ser cristão, a gente tem que abrir mão de várias coisas que o mundo propõe. E o que leva a gente a abrir mão disso? O que leva a gente, por exemplo, a abrir mão de uma parte do nosso salário para poder dizimar e ofertar para Jesus? Dizimar não é uma parte do nosso salário, é uma parte que pertence a Deus. O ofertar é uma parte do nosso salário que a gente dá em gratidão a Ele. O que leva a gente a dizimar e ofertar? Não faz sentido. Por que a gente faz isso? Porque a gente não visa o quê? Aparência. A gente visa o quê? Consequência. A gente não visa o presente. A gente visa o quê? O futuro. Quando a gente faz isso, a gente está olhando para o que Deus vai fazer na nossa vida lá na frente. Porque não faz sentido. A maioria das proposições cristãs não fazem sentido. O que faz você, num sábado de carnaval, vir para a igreja? Tem tanto lugar mais legal para você estar, mais divertido. Por que você está aqui? Porque a gente não visa o quê? O presente, a gente visa o futuro. A gente não visa o quê? Aparência, a gente visa consequência. Então veja, a maior tentação, a maior estratégia do inimigo, sabe o que é? Na hora de propor para você o pecado, é esconder a consequência. Pode olhar.
A maior estratégia do inimigo é esconder de você a consequência. Ele chega e diz: cansou do seu casamento? Dá uma bica nele. Vai viver os prazeres, vai ser feliz. Mas ele nunca mostra as consequências. Um coração destroçado, uma família destroçada. Tem um amigo que está passando por um divórcio, de vez em quando ele liga para mim, conversa, a esposa foi morar em outro lugar, em outro estado, com as filhas, coração destroçado. Que terríveis consequências tem um casamento quando ele parte para o divórcio. Mas o inimigo, ele tenta de todas as maneiras esconder de você as consequências, porque se você pudesse ver as consequências, provavelmente você abriria mão do pecado. Então a maior estratégia do inimigo é esconder de você as consequências. Sabe, a vida cristã envolve anular o eu. Eu citei aqui um exemplo, mas vou citar um exemplo bíblico. Paulo aceitou sofrer escárnio, sofrer a prisão injusta. Por que ele aceitou tudo isso de boa? O que levou ele a abrir mão de toda a oposição social que ele tinha como membro do Sinédrio para se tornar um missionário da causa de Deus? Sabe por quê? Porque Paulo focava na consequência. Ele sabia que lá na frente, quando Jesus voltar, ele teria o quê? Consequência, coroa, ele teria retribuição. Isso é ser cristão. A gente foca na consequência das nossas escolhas, na consequência dos nossos atos, enquanto o estilo de vida social proposto pelo carnaval é: não ligue para as consequências. O importante é você aproveitar o quê? O agora. Aproveite hoje. O grande problema, sabe o que é? É que o pecado trabalha para embotar a mente. Estava preparando esse tema e eu dei uma entradinha. Eu gosto muito de acessar não vou fazer propaganda aqui, mas um portal de notícias. Eu falei, eu vou dar uma olhada nesse portal de notícias para ver o que fala. E aí eu abri esse portal de notícias, não vou fazer propaganda dele aqui, mas a notícia assim, principal, eu peguei o título da notícia principal, era a seguinte: uma foto do carnaval e escrito assim: calor, hit e pegação. Uma foto do carnaval e escrito calor, hit e pegação. Percebe? O trabalho do inimigo é embotar a nossa mente de tal maneira que a gente não enxergue as consequências do que a gente está fazendo. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que você cede ao pecado, o pecado, ele não vai transformar, ele vai transtornar a sua mente. Ninguém que vive em pecado tem uma visão clara dos fatos e das ações relativas à sua vida. Eu vou dar um exemplo para você. Geralmente, um vício, um pecado, ele começa com a gente cometendo com vergonha. Eu estou falando algo que acho que você está familiarizado. É uma tentação comum a todos nós. Qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de vício oculto que a gente tenha, começou quando a gente comete e sente vergonha. Primeira ato, a primeira ação faz a gente ficar com vergonha. Só que aí, a gente não resiste, a gente se entrega. Com o decorrer do tempo, aquilo que no começo fazia a gente ficar com vergonha, a gente já não fica mais. E a gente começa a tornar aquilo que nos fazia ficar com vergonha numa coisa comum. E como resultado disso aí, todo o cuidado e zelo que a gente tinha para esconder esse pecado, a gente começa a dar lapsos. Porque a gente começa a despreocupar. Isso que eu estou descrevendo pode ser qualquer pecado, mas vou usar como exemplo trair o cônjuge.
Quando uma pessoa começa a atrair o cônjuge, faz tudo escondidinho e tal, e no decorrer do tempo você pode ter certeza, vai deixar brecha, vai deixar pista de tal maneira que uma hora o cônjuge vai ficar sabendo. Sabe por quê? Eu vou falar aqui de uma forma mais chucra, mas não quero que ninguém se ofenda. Porque o pecado deixa você burro. Ah, pastor, que isso? Palavra feia. Tá bom, o pecado deixa você tolo. O pecado deixa você inconsequente. Você não está enxergando isso? O pecado embota a mente, racionalmente falando. Olha para o que se pratica no carnaval. Que coerência você vê nessas ações? Pai de família se vestindo de mulher, agindo como uma pessoa descontrolada. Que coerência existe nisso? Sabe o que é isso? O pecado torna as pessoas tolas, porque o pecado não transforma a sua mente, o pecado transtorna a sua mente. Calor, hit e pecado. É isso o caminho que o diabo propõe. Mente embotada é mente dominada por Satanás. Mente embotada é mente dominada por Satanás. Sabe por quê? Porque embotar significa calar a razão. E quando a razão cala, sabe quem é que fala? A emoção. Mas a emoção, ela é incontrolável. Já falei sobre isso em alguns sermões anteriores, né? Quando eu falei... foi na lição, né? Na lição da semana passada que eu falei do regime, fazer regime, dieta, que a razão, ela quer uma coisa e a vontade quer o quê? Outra, porque a vontade ela é incontrolável. Então, veja, mente embotada é uma mente dominada. É uma mente que faz aquilo que o inimigo sugere. E é por isso que quando a mente está embotada, o inimigo sugere cada absurdo e a gente vai lá e a gente faz. Porque quando a razão se cala, o homem se torna gigantescamente volúvel. Gigantescamente volúvel. Sabe, gente, o grande problema é que a gente acha que cometer o pecado e pedir perdão depois vai resolver. Mas a gente se esquece que todas as vezes que a gente cede por pecados, mesmo que seja uma coisinha assim, o pecado deixa uma marca que é difícil de apagar. Todas as vezes que você cede ao pecado, o pecado vai deixar uma marca. A sua vida não será a mesma. Você não é o mesmo depois do pecado. Então, não existe essa ideia de eu cometo o pecado e depois eu peço perdão. Sabe por quê? Porque depois de cometer o pecado, você não é mais a mesma pessoa. Você acha que Davi acordou um assassino? Não. O que ele fez? Ele passou por alguns estágios. Estou falando do pecado de Davi com Batseba. Ele cobiçou, ele adulterou, ele enganou, ele mentiu, até que se tornou o quê? Um assassino. Ele não nasceu um assassino, mas cada pecado que ele cometeu transtornou o seu coração de tal maneira que ele virou uma pessoa que ele não era. Não brinca com o diabo. O diabo tem pelo menos 6.000 anos mais de experiência que você. Dê uma brecha para ele e ele vai transtornar você. E você nunca mais será a mesma pessoa, porque ninguém é a mesma pessoa depois de ceder terreno ao pecado. Não brinque com o pecado, porque no final das contas, o resultado do final do pecado, sabe o que é? É morte. Por mais inofensivo que seja, no final das contas, o pecado é morte. Sabe o que significa carnaval? A despedida da carne. Só que na proposta do carnaval, todo ano você se despede da carne. Você espera o momento chegar, cede a carne e se despede. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando é que foi a sua despedida da carne? No dia que você se batizou.
No dia que você se batizou, você se despediu dela. Você disse, a partir de agora, a carne, a minha predisposição para o pecado, não reina mais no meu coração. E no dia que você se despediu dela dentro do tanque do batismo, você não abriu mão de um dia entregar o controle da sua vida de volta para ela. Se você se despediu da carne, não volte para lá mais. O seu carnaval, no sentido etimológico da palavra, foi o seu batismo. Foi ali que você se despediu. E no dia que você se despediu, você falou, em mim não vai mais viver. Não tem mais espaço. Não há mais abertura, brecha, para que a carne em mim possa voltar a viver. Querido amigo, apesar do carnaval não ser uma tentação para a maioria de nós, a carne, ela é uma tentação para nós. Estou falando carne no sentido de alimentação, tá? Embora para alguns seja, estou falando carne no sentido de inclinação para o pecado. A tentação da carne, ela é semelhante à tentação que a sociedade tem diante do carnaval. Aproveite a vida, curta aquilo que o seu coração mandar, não ligue para as consequências e depois busque redenção. Não dê espaço para o pecado, porque quando o pecado entrar, ele transtorna a sua mente, ele transtorna seu coração, e ele faz com que você não saiba e não queira o caminho da redenção. Cristão foca na consequência e não na aparência. Nem tudo que parece bom, de fato, é bom. Foque na consequência. Foque no futuro. E não deixe o diabo assumir o controle da sua mente. E quando isso acontecer, você será livre, leve e feliz com tudo aquilo que Deus der para você viver. Tudo aquilo que Deus propor para você viver. Eu quero terminar contando uma parábola. Certa vez, em um mosteiro, o sentinela, o guarda que cuidava do mosteiro, ele morreu. E agora o monge, chefe daquele mosteiro, precisava escolher o novo guarda, o novo sentinela do mosteiro. Mas veja, ser o sentinela do mosteiro era uma posição de destaque. E quando surgiu a vaga, diversos soldados, diversos oficiais daquele mosteiro, se candidataram para ser o sentinela, o guarda, o guardião daquele castelo. Então, sabendo que havia vários candidatos, o monge-chefe, ele propôs um desafio para todos os soldados e todos os monges que estavam aspirando à função de guardião do castelo. Ele chamou todos, colocou todos em volta de uma mesa e disse o seguinte, olha, eu preciso escolher o novo guardião do castelo, e para escolher o novo guardião do castelo, eu vou propor um desafio. E aquele que cumprir o desafio será o novo guardião do castelo. Então eu tenho um problema para resolver. E eu vou propor para vocês, e quem cumprir e resolver o problema, ele será o novo guardião. Nisso, ele pegou um vaso e colocou no meio da mesa. E aquele vaso tinha plantado dentro dele uma linda flor. E ele disse, aqui está o problema, resolvam. Os candidatos a guardião do castelo olhavam para aquele mestre, olhavam para o vaso e não entendiam. O que ele quer dizer com isso? Qual é o enigma? Um vaso lindo de flor, ficaram olhando e pensando, o que nós vamos fazer? E o mestre insistia e dizia, aqui está o problema, resolva. E eles olhavam, coçavam a cabeça e diziam, mas qual é o problema? Eu não sei o que ele quer dizer com isso, será que tem alguma mensagem escondida aqui? E o mestre continuava insistindo, dizendo, aqui está o problema, resolvam. Então,
em determinado momento, um dos guardas desembainhou a sua espada e, num golpe certeiro, acertou o vaso, estilhaçando ele. E não somente o vaso, mas acabando com a flor. Os demais candidatos a guardião do castelo olharam uns para os outros, olharam para aquele guarda e disseram: você está louco? O que você fez? Ele então olhou para os seus colegas e disse: se é um problema, precisa ser eliminado. Então o mestre olhou para aqueles candidatos e olhou para aquele corajoso guarda e disse: você é o novo guardião do castelo. Se é um problema, tem que ser eliminado. Olha, nessa manhã, queria convidar você a fazer uma reflexão. Tem alguma área da sua vida que você está cedendo para o inimigo? Será que eu estou falando para alguma mente embotada aqui pelas tentações? Será que eu estou falando para alguém aqui que tem sido um escravo do pecado nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos? Será que eu estou falando para alguém aqui que está focando mais na aparência do que na consequência? Que está seguindo os desejos do seu coração ao invés de seguir a vontade de Deus? Nessa manhã eu queria dizer: se é um problema, tem que ser eliminado. Não ceda ao pecado. Não dê brechas ao inimigo. Não entregue o controle da sua mente para Satanás. O pecado, ele não transforma a sua mente. Ele transtorna. Ele assume o controle de tal maneira que você começa a fazer coisas que você nem imaginava. Não brinque com o inimigo. A sua despedida da carne foi no dia do seu batismo. Para lá, não volte nunca mais. Que Deus abençoe você. E que todos os dias da sua vida você possa negar o eu, negar as proposições do inimigo, fugir das tentações, ser completamente fiel àquilo que Deus te propõe. E no final, diz a Bíblia, você vai receber a coroa de glória, porque o nosso lar, o nosso lugar não é aqui. O nosso foco não é no agora, mas no futuro. Deus vai retribuir nossa fidelidade. Que Deus abençoe você. Que você possa ser fiel. Que você possa manter a sua fé sempre ativa, nunca de férias. Não dê espaço para o inimigo. E que você seja fiel, vencedor e resistente a todas as tentações. Eu quero fazer uma oração por você. Quero te ajudar nesse carnaval a consagrar o seu coração uma vez mais, para que Deus possa continuar reinando e tomando conta da sua mente e do seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, a gente está vivendo num momento do ano onde as tentações elas estão nos propondo caminhos muito aparentemente graciosos, caminhos aparentemente inofensivos, caminhos que aparentemente satisfazem os desejos do nosso coração. Mas, Pai, nos dê firmeza, nos dê resistência, resiliência diante das tentações do inimigo. O inimigo está procurando embotar a nossa mente, porque ele sabe que uma mente embotada é uma mente suscetível. E nós queremos, Senhor Deus, a nossa mente clara, para enxergar as tentações que o inimigo nos propõe. Nos faça vencedores. Senhor, venha morar no nosso coração. Se tem algum pecado que está sendo acariciado dentro de nós, nos liberta. Tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. E que nesse final de semana, como em todos os demais finais de semana, que nós possamos, Senhor Deus, de uma maneira muito especial, consagrar nosso coração e nossa vida para Ti. Toma essa igreja nas Tuas mãos, abençoe essas famílias, coloca uma proteção ao redor de cada família aqui, Senhor Deus. Não deixa o inimigo prosperar para cima de nós. Nos consagre,
No dia que tomamos a decisão do batismo, nos despedimos da carne e das suas intenções. Não deixa a carne nos tentar. Não deixa a inclinação da carne nos levar de volta para o lugar que a gente já se despediu. Fica conosco, Senhor Deus. Eu te peço uma bênção especial sobre aqueles que estão viajando. Os proteja e os guarde. E nos dê a todos um bom restante de sábado. Em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti seu calor. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti seu calor. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti seu calor. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti seu calor. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. A você que está em casa, obrigado por estar conosco. Espero que você tenha gostado e venha nos conhecer pessoalmente. A gente te aguarda semana que vem, 9h30 da manhã. A todos que estão aqui presencialmente, que você tenha um ótimo feriado, um bom restante de sábado, fique sempre pertinho de Jesus. A saída é pelo centro, organizada pelos nossos diáconos. Se você precisa sair antes, vá pelas laterais. Semana que vem, 9h30, queremos todos aqui. Um ótimo sábado, que Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau.